Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara deve decidir em breve se legaliza ou não vários tipos de jogos no Brasil: bingos, videobingo e jogo do bicho. Mas ainda há muita discussão para saber se os benefícios, como a criação de empregos e o aumento da arrecadação de impostos, compensam os riscos, como a lavagem de dinheiro e o endividamento de famílias em decorrência da ludopatia, a doença da jogatina. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate convidou hoje os deputados Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Bom, é um assunto extremamente polêmico, justamente em decorrência dessa discussão sobre as vantagens, os benefícios e os riscos do jogo, deputados. Agora, uma coisa que se diz é que o jogo já existe no Brasil, não é mesmo, deputado Marqueselli? Existe. E é uma estimativa do que já existe, se fosse arrecadar alguma coisa, daria em torno de 14, 16 bilhões de reais. Essa estimativa do senhor é até modesta, porque eu já ouvi algumas pessoas defendendo até que poderia chegar a 25 bilhões. Mas legalizada chega a 25. Mas hoje, se fosse cobrar o que existe hoje, seria em torno de 14 a 16 bilhões. Certo? O jogo já existe. O que nós devemos fazer no Brasil é legalizar, regulamentar, exigir uma fiscalização maior em cima, deixar a Receita cuidar disso. Deixar a Receita cuidar. Nós não podemos ter uma oportunidade de negócio no Brasil que mais de 185 países do mundo já têm regularizado. 2,5 bilhões de pessoas no mundo jogam e podia aliar, vindo ao Brasil, para desenvolver o turismo, comércio, compra, vendas. O trabalho de criar mais empregos é o de menor. Mas a proposta em discussão pode criar até 1 milhão de empregos, a estimativa. Não acredito que chegue a ter, porque hoje está muito informatizado. Mas se criar 500 mil empregos já é excelente, certo? É o de menor. O que é importante que vai ter lazer, vai regularizar o que já existe, bingos, online, o jogo online na TV, leva 4 bilhões por ano do Brasil e está correndo normalmente. Porque os brasileiros jogam em sites domiciliados no exterior, não é isso? Joga no exterior, está jogando daqui, joga no exterior. 75% da população que frequenta o Convent no Uruguai é brasileiro. Uhum. Se nós pegarmos 200 mil a 250 mil brasileiros que saem mensalmente do Brasil para jogar nos países vizinhos. Então, tudo isso é que eu acho que, eu falo que eu não sou burro, eu quero regulamentar uma receita. Você joga, Marqueselli? Não, não jogo. Não gosto de jogar, não joguei. Sou casado com uma mulher que gosta de jogar. Então, cada vez que eu vou a Las Vegas, onde eu vou nos Estados Unidos, eu preciso passar em Las Vegas para que ela fique lá 2, 3 dias e jogar as economias dela. Às vezes ela ganha, a maioria das vezes ela perde, mas ela contribui com a saúde, com a educação, com o dinheiro que é arrecadado dentro do cassino. Obrigada, deputado Marqueselli. Deputado Rauli, a estimativa, o projeto em estudo prevê que cada estado poderia permitir a abertura de até 3 cassinos, desde que com 1.000 quartos, né, a hospedagem de 1.000 quartos, ou seja, o cassino traria muitos empregos baseados na indústria hoteleira, né? É tentador pensar numa legalização no momento em que o desemprego no Brasil beira 12 milhões de pessoas e a crise econômica afeta praticamente todas as famílias. Como resistir a esse projeto? Olha, primeiro que o jogo no Brasil já existe, assim como o tráfico de drogas, né? Assim como a prostituição, a lavagem de dinheiro, o tráfico de armas, o tráfico de animais, e é proibido. Só tem um jogo permitido no Brasil, que é o das loterias. E o que é aceitado pela sociedade, pelo alto alcance social, é o jogo do bicho, que tem 100 anos. Por quê? Porque gera 600 mil empregos.
são pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas aposentadas, né, por invalidez, pessoas que ganham e complementam a sua renda. Então, o jogo do bicho, ele existe, a loteria federal, né, as lotéricas geram 60 mil empregos em todo o Brasil, são 13 mil lotéricas, existe e é muito forte. A partir daí, os vizinhos nossos que têm cassino, Paraguai, Uruguai e Argentina, na medida que um abriu um cassino, abriu outro cassino, diminuiu o movimento do outro. Um tomou o movimento do outro. E na própria Paraguai, um tomou o movimento do outro. Eu considero que um país gigante, como é o Brasil, 27 unidades federadas, Uruguai 28, Paraguai 29, Argentina 30. Somos o Mercosul, somos irmãos. E essa movimentação turística de dinheiro também faz parte. Aqui nós temos problemas mais graves, né? O problema do jogo, da jogatina, dos bingo, dos cassinos, né, do caça-níquel, do vídeo-poker, leva à compulsão, à ludopatia, que é a doença derivada. O promotor Guilherme Michel explicou bem na comissão o que é jogar na loteria, né, na Mega Sena, uma vez por semana ou duas, e você na frente de uma máquina caça-níquel ou de um vídeo-poker, compulsivamente jogando. Um minuto atrás do outro, jogando. Mais uma ficha, mais uma ficha, mais uma ficha. Então, ele que distingue as doenças nos Estados Unidos, só no estado da Geórgia, 380 mil pessoas são tratadas do vício do jogo. 40% do gasto com tratamento de drogados nos Estados Unidos é para cuidar dos viciados da ludopatia, do vício, da doença do jogo. O que é ruim nos Estados Unidos, e eles procuram combater e não conseguem, porque o poderio dos cassinos, dos donos e fabricantes de caça-níqueis, de vídeo-poker, é muito grande no mundo. Eles são poderosos. E esse jogo já tem dono no mundo. Você não vai abrir um negócio para um brasileiro. Eles já são donos das máquinas, são donos das patentes, são donos dos negócios, e tudo eletrônico. Não vai gerar emprego. E na medida que você legalizar isso, dividir o trabalho que já tem hoje da loteria, da Caixa Econômica, das lotéricas, que já repassa para o governo federal 10 bilhões de impostos por ano, 10 bilhões, que fatura 18, na medida que, se você legaliza cassino, vai sair dinheiro da Caixa Econômica, dos lotéricos, vai diminuir o emprego nos lotéricos, e passar para essas pessoas levar o dinheiro embora do Brasil. Você já viu uma migração. É claro, não tem duas economias. O brasileiro não tem duas rendas, só tem uma renda. Essa renda hoje ela está tomada, primeiro, para pagar o crédito consignado, 60 milhões de pessoas endividadas. Segundo, metade das empresas endividadas, inadimplentes, não tem crédito para nada. Terceiro, a economia brasileira há 3 anos está em recessão e depressão. Estamos com 11 milhões de desempregados. A renda familiar brasileira caiu para patamares de 20 anos atrás. Então, os municípios, o Estado, a União com grande dificuldade, as empresas com grande dificuldade, as famílias com grande dificuldade para comprar comida. Não há espaço para gastar em uma nova jogatina dos poderosos do mundo que querem vir para o Brasil. Obrigada, deputado Raul. Deputado Marcheselli, como o senhor responde a essa colocação de que a legalização do jogo poderia colocar as famílias brasileiras, então, em risco de piorar a situação financeira? Não, mas esse risco existe no mundo todo. Isso é no nosso planeta inteirinho. Eu falei no início que a gente não pode deixar o Raul falar porque ele entende de economia. Eu falei que ele tenta, ele convence. Mas eu advogo a autogestão. Certa pessoa tem de saber o que lhe interessa, o que lhe faz. Ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele não decide sozinho, ele decide para o seu grupo de amigos. O jogo está aí. Mas ele esqueceu de colocar que você legalizando os cassinos no Brasil, os jogos no Brasil, não vão ter um público de 2,5 bilhões de pessoas, que basta que vi 10% só, 3% se vier para o Brasil. Nós vamos lotar todos os hotéis. São turistas estrangeiros. Turistas que gostam de jogar, Nós vamos pegar essa cadeia hoteleira nossa, que fica ociosa em determinada época do ano, que o brasileiro só viaja de acordo com o clima ou de acordo com o bolso. Esse pessoal virá.
Certo? Por isso que eu não quero limitar o cassino com 1.000 apartamentos, nada disso. O mínimo dele. É o mínimo, não podemos fazer isso. Nós temos que deixar para o cara do Acre, o investidor do Paraná, o investidor, de onde estiver, ele vai investir o dinheiro dele. Agora, ele desculpa vai interromper o investir senhor, onde só para render. perguntar uma coisa, porque, por exemplo, tudo bem, o mínimo de 1.000 acomodações. Agora, o governo deve e terá o poder de regulamentar as estratégias de abordagem e captação e até cooptação desse público, porque uma reclamação que se faz ou uma crítica que se faz nos Estados Unidos, por exemplo, é que os cassinos, eles têm uma abordagem, principalmente com pessoas de mais idade, de oferecer todo o pacote. Colocar o ônibus para trazer a pessoa, o jogador, a hospedagem, a alimentação e então o cliente não vai ter gasto nenhum, a não ser gastar todas as economias, inclusive colocar até a própria aposentadoria em risco no cassino. Bom, quero dizer para você, eu fui 3 meses atrás de Las Vegas. Eu tomei um vinho que eu gosto para show, metade do preço que tem o vinho na própria Itália. Metade do preço. Quer dizer, você comer bem e ter um bom vinho e um bom hotel é lá em Las Vegas. Por isso os casamentos vão todos para lá, todos os consórcios que tem no mundo vão para lá. Só tem que deixar o cartão de crédito em casa. Lógico, e joga quem quer. Eu passei lá, fiquei no hotel no Caesar Park e não joguei numa maquininha. E não só eu, várias pessoas. Minha mulher jogou, eu não. Estou com meu filho agora em Praga, acabou de mandar para o celular, num shopping center, um cassino, dentro do shopping center. Quer dizer, o shopping center vai fazer compra, o cara vai fazer isso, um monte de coisa da família, e alguém da família entra lá no cassino para poder fazer o jogo. Ou seja, autogestão. Autogestão. A pessoa deve fazer aquilo que está dentro do regulamento, dentro da lei, seja legal, deve fazer se ele tiver vontade. É isso que eu defendo. Eu defendo a regularização dos jogos, eu sou o autor do requerimento, mas antes de fazer esse requerimento, eu estudei 2 anos o problema. Eu tenho dados do mundo inteiro para lidar, certo? Você pega, por exemplo, Mônaco. Mônaco vive só de jogos. A arrecadação de Mônaco é um país pequeno, onde os jogos que sustentam o país, só jogos. E não tem problema de doença, não tem nada. Porque o pessoal que trabalha no cassino são treinados para isso. Hoje, com câmera e com fiscalização, você viu o indivíduo na máquina 1, 2, 3, 4 vezes frequente, ele é abordado. Faz parte da lei. Ele é abordado. Ele tem lá um assistente social que vai ver o que está acontecendo. Vai ver um familiar dele. Aí o cara é proibido. Ele é proibido de entrar no cassino. E tem no próprio regulamento tudo, tem um acompanhamento para poder fazer com que a pessoa não interessa ao investidor do setor que o cliente dele morra. Interessa que ele seja o frequentador dos cassinos todos. É autogestão. Certo. Nós devemos ter, e vou dizer até mais um pouco, tem gente que é favorável à legalização das drogas. Eu também sou. Projeto. Eu acho que deve legalizar. Certo? Vamos tirar esses contrabandistas todos que estão ganhando dinheiro com isso, põe com autorização médica, põe nas farmácias e faz o acompanhamento. Okay. O jogo é para isso, legalizar. A gente vai continuar essa discussão. Vou perguntar a opinião do deputado Raul sobre essa questão da capacidade de autogestão do jogador dentro de instantes. O Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a proposta de legalização dos jogos no Brasil. Os nossos convidados são os deputados Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputado Rauli, queria que o senhor comentasse, então, essa capacidade de autogestão do jogador defendida pelo deputado Marqueselli. Não vejo como. Se a ludopatia é uma doença, é um vício, é como o drogado. Mas quantos % dos jogadores sofrem? Eu li em algum lugar que serão 3%. Hã? 3%. Seria tão pouco? Não, 3% da população. Não dos jogadores. Da população americana. Lá que tem estatística, aqui não temos. 3% da população americana consome 40% dos recursos de tratamento de dependências dos drogados. Então, a ludopatia, a doença derivada, consome 40% dos recursos que são utilizados para tratar. Veja o seguinte, a questão é o seguinte, nós brasileiros, o legislador brasileiro, os governantes brasileiros, entenderam ao longo desses
200 anos de não aceitar a liberação do jogo. Então, o argumento do Nelson Marqueselli é um homem inteligente, um homem capacitado, né? Tem argumentos fortes, com base, ele diz, em 180 países, mas vamos pegar, por exemplo, o Japão. O Japão não tem. É um país organizado, com alta cultura, educação, não tem jogo. Então, e o próprio Estados Unidos, tá? Uma discussão muito grande das vantagens e das desvantagens. Os estudiosos americanos, das principais universidades americanas, chegaram à conclusão que as desvantagens da liberação dos jogos é muito maior do que as vantagens. E isso tem uma discussão mundial. Eu, como brasileiro, digo assim, se o estrangeiro quer vir jogar no Brasil, mas o estrangeiro já vem ao Brasil e está vindo menos por conta da zika, da chikungunya, da falta de saneamento, da violência, que mesmo tendo cassino, jogatina, não vamos nos livrar disso. Se o Brasil tivesse todo o litoral brasileiro, Foz do Iguaçu, que é uma cidade turística, o Rio de Janeiro, e todo o litoral do Nordeste, né, seguro, E Foz do Iguaçu tem cassino ali do outro lado também, lado, né? dos dois Mas lados. então, eu Exatamente. já afirmei, quando É só atravessar a ponte. a Argentina, o Paraguai E abriu tá cheio mais, de brasileiros. o Paraguai abriu mais um cassino, mais um, e a Argentina abriu cassino, o que aconteceu? Os movimentos dividiram e todos passaram a funcionar com meia carga. É assim, é como você ter uma loja que vende muito aqui, ou um posto de gasolina, de repente abre o outro na frente. Do outro lado da rua. Ou o outro. Então, o movimento dividido em dois, divide em três. Então, a questão econômica é primordial. Não existe clientela brasileiros para você consumir isso e gerar tanto dinheiro assim. Não acredito. O promotor Guilherme Schaub foi categórico na comissão especial. Ele diz assim, o que a liberação do jogo, no fundo que está, 80% do mundo não é cassino. Cassino é o petisco, é o atrativo, é bonito, tem show, come bem, bebe vinho barato, porque, evidentemente, o valor é reduzido, igual no mercado. Você vai num grande supermercado, ele tem um posto de gasolina na frente, ele vende a gasolina 20%, 30% mais barato para atrair. Parte. É o petisco, Lógico. entendeu? Então, Faz parte. eu digo assim, a jogatina, se quiser liberar o jogo do bicho, podemos estudar uma autorização local, desde que mantenha os 600 mil cambistas empregados. Porque se você legalizar e ele for na economia formal, e eu fiz a lei de formalização do MEI, do autônomo, da microempresa, do simples, do super simples, quer dizer, eu sou considerado o pai da microempresa no Brasil, e digo assim, a hora que você formalizar o negócio do jogo do bicho, aquelas pessoas não terão condição de permanecer com aqueles empregos, porque custará tão caro a formalização. Então você vai que fazer um super simples para regularizar o jogo do bicho. É algo que é muito, muito difícil. Por outro lado, eu quero também assegurar que 80% do jogo no mundo é caça-níquel e vídeo-poker. Cassino é menos... Aí o cassino concorre com as outras loterias oficiais, como o Brasil tem a Loteria Federal, na Espanha tem El Gordo. E o jogo online, desculpa, mas assim, e o jogo online que já foi Mas mencionado aí é pelo facinho. deputado Aproveita para Marqueselli? regulamentar o jogo online e tributar no cartão. Quem jogar dessa lista de cassinos mundiais A proposta é vai essa. pagar o imposto Aqui. e aí acabou o problema. Tanto que a minha proposta foi reprovada na comissão, não nessa, em outras comissões, porque eu queria Nessa vai ser regulamentar a jogatina internacional. Se tem 4 bilhões, mete um imposto de 20%, 25%, você vai arrecadar 1 bilhão. Quem vai jogar, pô, joga lá fora. Quer jogar na sua casa, você não tem como impedir. Mas é possível? Lógico. Há como- Pelo cartão de crédito. Cartão de crédito. Pelo cartão de crédito. Só se dizer joga com cartão. Nelson Marqueselli, com toda sinceridade, gosto muito de você. Você é meu amigo Nós somos há mais de amigos. 20 anos aqui, mas eu sou contra a liberação do jogo nos termos do projeto proposto. Eu vou Sou responder contra do mesmo tamanho. E vou dizer para você, a batalha vai ser pesada no plenário, porque vão vir, né, segmentos que vocês nem imaginam ainda
que foram os mesmos que atuaram e impediram em outros momentos. As igrejas vão vir, inúmeras entidades de sociedade, muitos partidos políticos e muitas pessoas vão se posicionar. Eu sei, o debate é salutar, é democrático. A beleza do parlamento, né, e da diferença da democracia, que aqui eu sou muito amigo, gosto muito do Marqueselli, e estamos divergindo de um ponto, mas convergimos. A reforma tributária que eu defendo, ele defende há muitos anos, entendeu? Muitos outros projetos da agricultura, que para mim ele tem sido ministro da agricultura há muitos anos, eu defendo, né? Então, assim, vamos para o embate salutar, vamos esclarecer bem, trazer esses dados, todo mundo, o que é a doença, quanto significa, para que não fica jogando um número, o outro número, porque esse jogo de número não é bom. Pois é, vou perguntar então para o deputado Marqueselli. Obrigada, deputado Raul. Qual a expectativa que o senhor tem? O deputado Raul promete, então, um embate duro no plenário. Estou criando a frente parlamentar contra os jogos de azar no Brasil. Pois é. E aí, então vai ser aprovado. E qual a expectativa, então, do senhor de mobilização e quanto tempo? Porque o assunto vem sendo discutido há bastante tempo aqui na Câmara. O senhor acha que agora o ministro do Turismo, que já presidiu a casa, Henrique Eduardo Alves, já presidiu a Câmara, se declarou favorável à aprovação. Há uma expectativa de tempo para que isso possa ser aprovado? Eu acho que até o final do ano nós já deve estar no plenário. Passa pela comissão, tranquilamente, que eu tenho os debates lá, vai ter 2, 3, 4 votos contrários. Eu respeito muito o Raul, em economia ele conhece muito, mas no relacionamento humano eu conheço mais que ele. Certo? Se fizer um plebiscito no Brasil, é aprovado. A igreja vai ser contra, tem alguns partidos que vão ser contra, mas a grande maioria é favorável. E na democracia a maioria suplanta a minoria. Então deve ser aprovado. O que nós não podemos fazer é engessar, querer colocar o jogo só no Rio de Janeiro, só em instância de nada disso. Tem que deixar para o empresário. Regulamenta, e se o empresário achar que lá no Acre há espaço, ele vai lá e colocar. O dinheiro é dele, ele vai investir. Se ele tiver sucesso, parabéns. Se não tiver, é ele que vai arcar com prejuízo. Nós temos de regulamentar o problema da doença, a responsabilidade dos investidores sobre o problema da doença. Nós temos de responsabilizar o próprio governo na fiscalização. Eu tenho frequentemente discutido com a Receita Federal e com o próprio Ministério da Fazenda uma regulamentação para poder fazer com que haja uma fiscalização. Para impedir a lavagem de dinheiro? Lógico, lavagem. E lavagem existe em todo lugar, até na igreja. Tem de regulamentar, tem de fazer uma fiscalização precisa em cima disso. Eu estou dando oportunidade àquilo que te falei no início, da autogestão. Por que minha mulher gosta de jogo, ela precisa ir em Las Vegas? Ela podia ir no Rio de Janeiro, ela podia ir em Gramado, ela podia ir em Curitiba. Ia me custar mais barato, estava mais próxima da minha casa, ia dar muito melhor. Certo? Em Poços de Caldas, não sei se você conhece Poços de Caldas, é uma cidade que foi feita para o jogo. Ela existe no tempo do jogo, ela cresceu, aí acabaram com os cassinos, os hotéis estão lá. A hora que voltar a colocar novamente a possibilidade daquele hotel, grande hotel de Poços de Caldas, grande hotel de Campos do Jordão, começar novamente a ter um andar para jogos, o turista vai para lá, o turista vai começar para lá. Tem um dado que eu não disse a ele. Nós temos 38 navios que vêm no verão fazer o litoral brasileiro. Vários são os meus amigos, vários proprietários dessas companhias são meus amigos. Eles me disseram, Marqueselli, minha despesa do navio, com o que eu cobro é pagar a despesa do navio. Qual o meu lucro? O meu lucro é o cassino, que tem no navio. O meu lucro é o cassino. Não, eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou se é lenda urbana, que os cassinos no Uruguai mandam avião aqui para Brasília e as pessoas embarcam para ir. Isso é comum. Mas eu só quero dizer nesse aspecto dos navios, que é a maior prova. Eu fiz uma vez uma viagem de navio e vi o cassino. Peguei $100, né? Troquei em ficha e fui lá. Não durou uma hora. Aí fiquei observando, como economista, gosto de fazer conta, eu fico contando os lustres, fico contando... Né? Mas foi um exemplo de autogestão, que funciona. Sim. Não, mas eu prefiro me dedicar aqui ao Sudoku, que é o jogo, né, de números, né, o Letroca, que é o jogo de palavras.
Eu prefiro, Mas o eu senhor prefiro estava jogar- falando, ó, desculpa, que o senhor estava contando sim. as lâmpadas. 80% da renda do caça-níquel dos navios vai para casa. Não tem como... O que eu aprendi quando era bem novo, bem menino, bem adolescente, tinha uma loja em Londrina, vendia uma roleta. Uma roletinha, bonitinha, com um pano verde. Aí a molecada, vamos jogar roleta. Aprendemos a jogar. Eu e mais 2 amigos, era a banca a casa. Gente, só ganhava. Todo dia só ganhava. Aí a minha experiência vivida falou, ó, ninguém pode ir com a banca, ninguém pode ir com o cassino, ninguém pode ir com a máquina. Então, 80% das moedinhas colocadas dentro do navio vai para o dono do Deixa eu te navio. falar de Curitiba, da Aí, sua roleta. eu paguei para aquela viagem, eu e minha esposa, eu paguei R$ 5.000 cada um. Quer dizer, paguei caro para a viagem e se eu sou um jogador compulsivo, eu ia gastar Mais 5. mais 5, mais 10. Então, veja o seguinte, Você veja, eu igual o filho, atravessar a rua, né? Eu nunca deixei meus filhos pequenos atravessar a rua sozinho. Eu pegava no colo, atravessava, depois ia buscar o outro, atravessava. A mulher segurava. Então é assim, filho, criança, Não vai bebida, entrar no ludopatia, consumismo, roupa, né? O consumismo, nós temos que combater. a autogestão. Você vê nessa Não, loja não é que ele entrou, autogestão, não. para ele Bom, senhores. comprar a roletinha dele, eu entrava na Contra mesma o loja. jogo. Ó, Ô, Eu senhores. comprava vício. uma bola de futebol, Vai jogar, comprava aquelas bolinhas para vai jogar. correr no parque, vai jogar um basquete, vai jogar um vôlei, um Não, futebol. autogestão. Como Vamos expectativa. jogar em Autogestão. casa com a família, Raul, né? De Raul, graça. o homem deve ser educado, instruído, para saber o que ele quer fazer. Mas como a expectativa dos senhores é até o final do ano esse Aprovar? assunto chegar ao plenário, a gente volta a Muito discutir melhor. Vamos aqui. discutir mais. Tudo bem. Eu- Aqui é o eu tô espaço listando para o economia no debate, discurso. realmente. Eu estou listando todos os jogos sadios que tem no Brasil e no mundo, que não gastam. Estão lá no projeto. Que não gastam. Não precisa nem projeto, Tá lá que no não projeto. gastam. Você não precisa jogar sudoku, letroca, fazer jogo de letra, que é bom Tá lá para no combater o projeto. Não Alzheimer. precisa Não precisamos de autorização. Não, Bom, mas já está isso no é da projeto. lei. Deputados, liberdade. infelizmente eu vou ter que Palavra interromper os cruzada. senhores, porque hoje o tempo da gente chegou Esgotou. ao fim. Mas os senhores já Muito estão bom. convidados para a gente Não continuar. brigamos, mas vai ter um embate duro lá no Vamos plenário. lá. E eu vou Obrigada. vencer você nessa. Não A gente vai, não volta vai. aqui para Espero que conversar. não. Eu conversei com os deputados Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra ocasião. Até lá!